nós temos um funcionário do TSE se comunicando de maneira velada e não oficial com um funcionário do STF, discutindo abertamente a suspensão de uma rede social pelo crime de permitir que o Alan dos Santos tivesse uma conta e pudesse falar. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Fala pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Vou falar sobre vaza-toga, porque se a gente está falando de cancelamento de visto, eu quero falar um pouco do pseudo-juiz e sancionado por violações de direitos humanos, Alexandre de Moraes. E eu estou falando aqui, é claro, das novas mensagens divulgadas pelo seu ex-assessor, Eduardo Talhaferro, no caso da vaza-toga, como ficou conhecida essa série de reportagens que expõe o gabinete paralelo e as ilegalidades cometidas pelo Alexandre de Moraes nos seus processos no STF e no TSE. No âmbito desse novo capítulo da vaza-toga, lembra lá atrás que eu falei, vem, a vaza-toga vai voltar. Nesse nós tivemos duas grandes revelações e eu vou começar falando do Gettr. O Gettr, vocês devem se lembrar, é uma rede social que foi criada e comandada pelo Jason Miller, que é um cara muito próximo ao Donald Trump. Ele foi conselheiro sênior do Trump e também membro do time de transição dele em 2016, 2020 e 2024. Até hoje, o Jason Miller é uma pessoa que tem acesso direto ao Donald Trump no telefone, por mensagem, vai na Casa Branca, encontra o Trump a hora que quer, com enorme frequência. O Jason, que é um grande amigo, como vocês sabem, e também se tornou público que eu mesmo trabalhei com a rede social Gettr ao longo de 2022. Eu fui contratado pela rede social Gettr para dar a eles uma consultoria de como eles operariam no mercado brasileiro. E rapidamente o Brasil se tornou o segundo maior mercado do Gettr. Foi um trabalho espetacular que a gente fez. Esse que as pessoas da agência pública me ligaram dizendo que eu tenho ligações com uma fraude, porque uma empresa que investiu no Gettr, o sócio investidor teve lá problemas e aí eu estava ligado a uma fraude, imagina. Prestando consultoria para a empresa do braço direito do presidente dos Estados Unidos. Assim como a minha empresa presta consultoria para várias outras grandes empresas nos Estados Unidos e no Brasil, e é algo que eu já faço há muito tempo. Então, o meu papel, graças a essa reportagem da agência pública, que é financiada pela família Soros, né, pelo Alex Soros, pela Open Society Foundation, eles desvendaram que o Paulo Figueiredo tinha contrato com o Gettr, e de fato eu exercia uma espécie de função de country manager, né, de administrador como consultor da empresa no Brasil. E o que se descobriu foi que nesse período, entre setembro e outubro de 2022, antes mesmo do segundo turno das eleições, na verdade acho que eu trabalhei no Gettr em 2021, então foi depois, 2022, mas nós tivemos membros do gabinete do pseudo-juiz Alexandre de Moraes no STF e no TSE, trabalhando em estratégias para bloquear o Gettr no Brasil, de tão bem sucedido que foi o trabalho que a gente fez. O Gettr estava bombando no Brasil. E a partir de agora eu vou fazer referência às conversas entre o Ayrton Vieira e o que é o ex-juiz instrutor do Alexandre de Moraes, e o Eduardo Talhaferro, que é o ex-chefe da assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE. O Talhaferro que se tornou famoso agora, cada vez mais famoso, por ter saído publicamente como whistleblower e está com um pedido de extradição feito pelo Alexandre de Moraes à Itália. Bom, o que diz? Em 3 de outubro de 2022, apenas 2 dias depois do primeiro turno das eleições daquele ano, o Talhaferro recebe uma mensagem do Ayrton Vieira, perguntando sobre como eles poderiam fazer para bloquear o Gettr no Brasil após uma postagem de quem? O inimigo público número 1, o pesadelo, o homem macaco, Alan dos Santos. Alan dos Santos, o pesadelo do Alexandre de Moraes, estava mais uma vez sendo pivô para a derrubada do Gettr no Brasil. Acontece, porém,
que o post do Alan sequer havia sido feito no Getter, mas sim no X. O que mostra. Muitas vezes as pessoas ficam com a impressão, eu sempre falo isso, muitas vezes parecem para vocês que os governos são como se fosse um filme, a Identidade Born, né? Computadores com pessoas, mulheres sempre muito bonitas, homens inteligentes com óculos de nerd fazendo... Já notaram que todos os computadores em filme, eles digitam e as janelinhas fazem... E aí o cara tem uma câmera de vigilância com Alan dos Santos e tal, como se todo o governo fosse onipoderoso. É feito para você acreditar nisso. Hollywood tenta produzir a ideia de que o governo é onipoderoso. Mas no final das contas, o governo é, nos Estados Unidos ou no Brasil, uma zona. Uma zona. Governos são uma zona. Funcionários públicos, em geral, são absolutamente incompetentes. A Polícia Federal, coitada, não tem capacidade de fazer investigação de nada. A Polícia Federal hoje é repleta de um bando de macaco incompetente. Óbvio que tem alguns agentes qualificados, mas de um modo geral, um bando de símios que mal conseguem operar um computador. Os sistemas são completamente inúteis, não tem investigação nenhuma, não tem nada. E vejam o Talhaferro, se o Talhaferro é o grande gênio, maravilhoso, o chefe da assessoria, etc, etc. O nego estava discutindo, o juiz auxiliar estava discutindo bloquear o Getter por uma postagem no X. Olha o nível da apuração do fato das pessoas que eram responsáveis por dizer o que era ou não verdade. Porque estes símios, macacos, acham que têm o direito de dizer a verdade, mas não conseguem distinguir uma rede social da outra. O cara queria bloquear uma rede social inteira com base em um post que foi feito em uma outra plataforma, só porque ele confundiu. O perigo de deixar a sociedade na mão do Estado é esse. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. O Talhaferro vai e avisa ao símio o erro. Diz, esse é o Twitter. Ele coloca o fundo do Getter. Entendam o grau de estupidez. O Alan botava na página, no seu perfil do Twitter, o fundo dele era o Getter. Aí, eu volto a dizer, é nível assim, Mobral. Juiz instrutor. Ah, manda bloquear aí essa rede Getter. Vamos bloquear essa rede. Não, a postagem foi no X. Puta merda. Em seguida, o Talhaferro encaminha ao Ayrton Vieira uma outra postagem do Alan no X. Agora sim, dizendo que para assinarem o Terça Livre no Getter. Já adiantando também que ele produziria um relatório sobre o assunto. Na sequência, o Talhaferro afirma: vamos ter que fazer igual o SIC, igual o Telegram e derrubar geral. Aí eles mudam as coisas. Eu torço para que o Talhaferro tenha tido aqui encontrado Jesus, etc, etc. Mas vejam que isso não é uma pessoa simplesmente cumprindo ordens. Vejam que não é. É uma pessoa que está falando, não, vamos derrubar geral para eles mudarem as coisas. Que é um comportamento da máfia, né? Vamos derrubar a rede toda para que as redes sociais venham para a gente. E aí é um mafioso falando para outro. O Ayrton Vieira, o juiz instrutor, braço direito do Alexandre de Moraes, fala: então, veja aí, por favor, como bloquear o Getter. Obrigado. Já tá... Aí entra a máfia decidindo como vai operacionalizar o problema. Talhaferro pergunta se ele deveria apenas produzir um relatório ou se deveria ser preparado uma PET ou um inquérito. Aí o Ayrton Vieira responde: bota na PET 935. Vejam,
O que isso significa? Nós temos um funcionário do TSE se comunicando de maneira velada e não oficial com um funcionário do STF, discutindo abertamente a suspensão de uma rede social pelo crime de permitir que o Alan dos Santos tivesse uma conta e pudesse falar. 2 funcionários de órgãos diferentes, que deveriam ser independentes, tratando de um processo que deveria ser sigiloso. E o pior, o Ayrton Vieira ainda age como chefe do talha-ferro. Veja, eu sei que parece para vocês, muitas vezes, que o STF e o TSE são a mesma coisa. Não são. O STF é a corte constitucional do país. O TSE é uma corte eleitoral, que só deveria tratar de eleições, conduzir o processo eleitoral. Na verdade, o TSE nem deveria existir, mas uma vez que existe, existe para isso. Claro, a composição do TSE tem nela, e inclusive o seu presidente é por sorteio não, por ordem, de tempos em tempos, né, um ministro do STF. Mas não apenas. Tem gente do STJ, sei lá o quê, tem pessoas de outros tribunais. São entidades diferentes. Mas como o Alexandre ocupava as 2 funções, o Ayrton Vieira, juiz instrutor do gabinete do Alexandre de Moraes no STF, obedecia a um órgão terceiro criado dentro da estrutura do TSE. Por que isso existia? Porque a ideia é de que o poder judiciário, ou seja, STF, Ayrton Vieira, só pode agir se for provocado. Ora, provocado por quem? Era provocado por assessoria de combate à desinformação. De onde? Do TSE. Mas, na verdade, era tudo o Alexandre de Moraes. De novo, é aquele meme que a gente colocava do Chaves vendendo churros para si mesmo. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.